Bem, mais uma vez, boa noite a todos. Estamos a dar início oficialmente às jornadas bíblicas deste ano, em que o Sr. Padre Paladino vai nos ajudar a refletir sobre a razão de nós sermos cristãos, correspondendo ao lema deste primeiro ano, destes 9 anos que nos levam aos 500 anos da nossa Diocese. Cristão, o que dizes de ti mesmo? E então, nós, com a ajuda dele, vamos refletir sobre isto. O Sr. Padre Paladino é natural de Óbidos. Eu não sei quantos anos é que ele tem, mas... 41. 41. Eu conheci-o quando ele estava a estudar em Roma, a fazer a sua... portanto, o que é? A pós-graduação em Teologia Bíblica. Licenciatura. Licenciatura, na Gregorianas, em Teologia Bíblica, e ele agora já está a dar aulas, tem uma paróquia em Roma, organiza o Serviço de Formação dos Leigos em Lisboa e nós éramos vizinhos de quarto. O quarto dele ficava em frente ao meu e, isso é só uma curiosidade, claro, ele deu muitas tareias em damas, jogar damas, e também deu uma ou duas em xadrez, lá em Roma, ainda me lembro. Eu já nem me lembrava disso. A pessoa que ganha não se lembra, mas a pessoa que perde lembra-se. Mas então, sem mais demoras, vamos então dar início, com o agradecimento já prévio ao Padre David Paladino, e vamos então prestar toda a atenção para recebermos aquilo que ele preparou para a nossa reflexão. Então vamos começar, já que estamos nas terras do Espírito Santo, vamos invocar o Espírito Santo, não é? O grande Presidente e orientador também deste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face do povo. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então é com muita alegria que estou nesta ilha, que visito pela terceira vez. Terceira, portanto. E é também a terceira ilha que eu visito nesta semana. Portanto, na quarta já fiz mais voos em 4 dias do que, se calhar, no ano todo. Já vim do Faial e do Pico e agora concluo com a cereja no topo do bolo aqui nesta ilha tão bela. Ora, foi-me pedido que, também ao longo desta semana, e hoje de forma particular, pudesse ajudar-vos a aprofundar a vocação do batismo, que é a vocação primordial, fundamental da nossa identidade cristã e, naturalmente, na qualidade de especialista em teologia bíblica, vou fazê-lo a partir da Sagrada Escritura. Não me vou meter por caminhos que não conheço e é a partir daquilo que a Sagrada Escritura diz, nomeadamente o exemplo e o testemunho da comunidade cristã primitiva, que vamos procurar aprofundar e redescobrir a nossa vocação pessoal e a nossa vocação eclesial de batizados. A partir do batismo, que é esta porta de entrada na vida da fé, que é a dignidade maior que nós podemos ter na nossa identidade humana e identidade cristã, e por isso vamos falar sempre a partir desta perspectiva de vocação, e a vocação no seu conceito bíblico e não no seu conceito profano, que muitas vezes se confunde com aptidão e capacidade, mas no contexto bíblico é muito mais amplo, tem um sentido muito mais profundo. Eu só, depois de ter escolhido estes temas e ter partilhado com o Padre Teodoro, é que eu soube qual era o tema geral. Que é cristão, que dizes de ti mesmo? Que é uma pergunta bonita, que nós devemos fazer, né? E também interrogar ao nosso coração
mas exige uma coisa muito complexa, que é conhecermos a nós mesmos. Ou seja, a resposta a esta pergunta aparentemente tão simples exige um profundo conhecimento de nós mesmos. E então, hoje, nestes próximos 50 minutos que me vão ouvir, eu não vou dizer tanto aquilo que vocês devem dizer de vocês mesmos, mas vou partilhar convosco aquilo que Deus diz de nós mesmos. Não sou eu que digo, quem sou eu, que dizes de ti mesmo, mas o que é que Deus diz de nós mesmos? O que é que a palavra de Deus diz acerca de nós? E aqui não conta tanto quem sou eu, mas quem posso ser eu. E esse é o ponto de partida. Não é quem sou eu agora, mas quem posso eu vir a ser no futuro, ou, mais concretamente, porque se trata de uma vocação, quem é que eu sou chamado a ser? Estamos prontos para fazer este caminho? Então vamos lá. Vamos entrar primeiramente deste termo, deste conceito bíblico de vocação. E falar de vocação, também no contexto do Novo Testamento, e devo já fazer um ponto prévio, eu só vou cingir-me ao Novo Testamento, porque senão passaria aqui a noite toda. Portanto, vou falar de vocação cristã a partir dos textos do Novo Testamento, senão teria que ir para o livro de Gênesis e todos os outros livros e não teremos tempo para isso. Antes de ser considerado um conceito abstrato ou reservado a alguns, a vocação é sempre perspectivada do ponto de vista bíblico como uma iniciativa de Deus. Aliás, basta recuperar aquilo que é também a sua raiz etimológica. Eu não vou entrar muito em aprofundamentos exegéticos, mas às vezes vou fazer assim algumas referências à etimologia grega e à etimologia latina. E agora vou começar pela etimologia latina de vocação, que está ligada, do ponto de vista verbal, a vocare, quer dizer chamar, e ao substantivo vox, voz. Ou seja, quando nós falamos de vocação no contexto bíblico, nós falamos da escuta de uma voz e de um apelo e de um chamamento. Isso muda radicalmente, se calhar, a forma como perspectivamos a vocação do ponto de vista humano, não é? Ter uma capacidade para alguma coisa. Não é isso. Do ponto de vista cristão, é um chamamento através de uma voz que emerge, que ressoa e que naturalmente se faz sentido. E todo o Novo Testamento é atravessado por esta dinâmica de chamamento. Deus chama, o ser humano escuta, responde e entra num caminho de seguimento. E essas são 4 pontos necessários para entender a vocação. Deus que toma a iniciativa e que não é um mero desejo humano. Deus que chama. E que chama desde logo à vida e à existência. É logo o primeiro momento vocacional. É a vocação à vida. Jeremias diz de uma forma muito bela: ainda antes tivesses sido concebido no ventre materno, já eu te conhecia, já eu te chamava, já eu te amava. Este é o primeiro ponto. Deus que toma a iniciativa, Deus que chama, nós que escutamos, que respondemos e que seguimos. Este é, podemos dizer, o esquema padrão da própria vocação cristã entendida biblicamente. Ora, no Novo Testamento há uma palavra, é só mesmo uma pequena referência para compreendermos depois um ponto em seguida. A palavra chamar em grego é kaleo, ou kalei no infinitivo. Isto é importante para dizer o quê? Porque depois esta palavra, este verbo, kaleo, ou chamamento, vocação, klesis, vai estar na origem do termo igreja, que em grego é eklesia. Quando nós falamos vocação eclesial, é quase uma redundância, não é? Porque é uma vocação de chamados. Uma vocação comum, comunitária, de uma assembleia de chamados. Mas já mais à frente vamos abordar também mais profundamente esta dimensão. Agora, desde os Evangelhos, nós temos
uma experiência muito objetiva. É que Deus chama, Jesus chama, mas chama de forma muito concreta. Chama pescadores, chama publicanos e cobradores de impostos, homens e mulheres de origem diversa, mas chama na particularidade e singularidade de cada um. Há um chamamento, podemos dizer, universal, mas depois se concretiza na singularidade de cada um. Então, segue-me. E diz sempre no singular. Mesmo quando é no plural, é sempre aquelas duas pessoas concretas, não é? Pedro e André, João e Tiago, vai ser o texto ilustrativo daqui a pouco para exemplificar isto mesmo. Portanto, este chamamento não é um chamamento genérico, é um chamamento particular, é sempre pessoal. Mas também não é um chamamento fechado em si mesmo, é um chamamento para. Não é só para cumprir a minha felicidadezinha. É um chamamento aberto aos outros. Não é um chamamento que me é feito a mim, mas é um chamamento que é feito para outros. Que me envolve numa dinâmica, podemos dizer, mais universal, mais comunitária, mais coletiva, seja ela qual for. Não há uma vocação isolada. Dizer isto numas ilhas, isolada, mas mesmo, define, mesmo numa ilha, vive-se em comunidade, em conjunto. Do ponto de vista eclesial, falando no contexto prático da nossa vida em igreja e radicada no Novo Testamento. E, portanto, há uma estrutura na vocação que é sempre relacional. Porque, e vamos agora também se calhar ao Gênesis, ao livro do início, de passagem, nós somos criados aqui à sua imagem e semelhança. À imagem e semelhança de Deus. Aquilo que precede este desejo objetivo de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, há uma espécie de colóquio intradivino. Depois, mais tarde, a teologia vai dizer que já havia ali uma referência muito latente à Santíssima Trindade. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. E nós hoje sabemos e acreditamos que é um Deus uno, mas é um Deus plural. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. E esse é o modelo inspirador da estrutura relacional da vocação. Porque também as pessoas da Santíssima Trindade têm uma vocação própria e aquilo que as define é a relação que têm umas com as outras. Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim também a natureza da nossa vocação é sempre relacional e não pode ser senão relacional. Relacional com quem? Com Deus, Criador, que imprimiu a sua imagem e semelhança na nossa vida, no nosso rosto, na nossa pessoa, mas também com os outros. Porque se o Deus que acreditamos é relação, é comunidade, também é nesse sentido comunitário que nós devemos encontrar a nossa vocação. Este é o primeiro princípio que gostaria de partilhar convosco. E agora vamos particularizar, então, este conceito genérico, bíblico, de vocação aplicado às dimensões que eu proponho também abordar convosco. E a vocação pessoal traduz-se, como eu aqui já aludi, assim de uma forma muito veloz, a vocação pessoal traduz-se num chamamento ao seguimento de Cristo. Este é o primeiro chamamento, seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? Na linguagem cristã tem um nome. Sermos discípulos. Jesus chama, em primeiro lugar, ao discipulado. Ou seja, ser chamado ao discipulado é ser convidado a seguir Jesus, a partilhar a sua vida, a aprender o seu modo de pensar e de agir, que naturalmente depois implica uma série de coisas. Implica conversão, implica fé e adesão a Cristo. Mas eu acho que aqui está um princípio que nós precisamos também de aprender a cuidar na nossa própria vida, que é, o Senhor não nos chama a fazer muitas coisas na igreja.
Ponto. Não podemos queimar etapas. Os próprios apóstolos, antes de serem apóstolos, foram discípulos. Tiveram 3 anos num curso intensivo de teologia, assim, um seminário forte, intensivo. E que chegaram ao fim e mesmo assim há muita coisa que não compreenderam. Primeiro, todos o abandonaram. Mateus 28, antes da ascensão, naquele monte onde Jesus que lhes havia indicado, diz, e alguns ainda duvidaram. Ou seja, não foi universal este reconhecimento do próprio Jesus, a compreensão das suas palavras, mas está aqui, desde logo, a prioridade da nossa vida. O chamamento principal é estar com Jesus. Nós não podemos ser apóstolos, missionários, sem antes sermos discípulos. Mas mesmo quando nos tornarmos missionários e apóstolos, nunca deixaremos de ser discípulos. Porque a vocação fundamental de cada cristão reside num permanecer com Jesus. São João desenvolve isto muito bem nos discursos de despedida no contexto da ceia e antes da sua entrega por nós. É estar com Jesus, permanecer com Jesus. E, portanto, o batismo é este ser em Cristo. É um momento sacramental em que este chamamento se torna definitivo. Definitivo porque é para sempre, imprime aquilo que em teologia se diz um caráter indelével. A dimensão divina que nele recebemos, a possibilidade de tratar a Deus por Pai e de sermos filhos no Filho, é um processo, não é um momento. Isto é importante. Eu não fui batizado, eu sou batizado. E esse é o maior título de glória que nós podemos ostentar, é a nossa condição de filhos. Agora, naturalmente que somos filhos, mas somos diferentes. Cada um com as suas particularidades, cada um com as suas características, cada um com as suas virtudes e cada um com os seus defeitos. Mas é também nesta mistura extraordinária de virtudes e de menos virtudes, ou de defeitos, que Deus nos chama. E chama-nos de forma singular. E quando nos chama, não anula aquilo que nós somos. Sei que às vezes seria muito mais fácil que o batismo nos formatasse de forma única. Bem, seria uma monotonia se na igreja fôssemos todos iguais. Seria uma pobreza. Mas às vezes é difícil lidar com a diferença. Gostaríamos que todos fôssemos certinhos, pensássemos todos da mesma maneira, agíssemos todos da mesma maneira. Como dizia o São Carlo Acutis, ninguém é fotocópia de ninguém. E nós temos que ser também originais nesta matéria. Não temos que imitar ninguém, a não ser Jesus. E portanto, a vocação é sempre singular e a resposta é sempre singular. E também o Novo Testamento apresenta uma grande variedade de caminhos, e cada um específico e diverso. Pedro e Paulo, que são as duas colunas da Igreja, também decidiram caminhos diferentes, orientações diferentes. E atenção, que eles andaram à chapada um com o outro, ou seja, eles foram amigos, mas antes de serem amigos um do outro, eram amigos de Jesus. E era a construção da Igreja e o anúncio do Reino que era a prioridade das suas vidas, mesmo que isso implicasse confronto direto e, nem sempre, consenso entre os dois. Mas isso não prejudicou o sentido das suas vidas. Depois temos os colaboradores de Paulo, mas também famílias como Priscila e Áquila, que cada um, à sua maneira, colaborou para a edificação da Igreja. Portanto, cada um, isto é importante, vive a sua vocação cristã, a sua vocação pessoal de batizados, com os carismas e dons que Deus lhe deu. Não é? Eu não posso forçar quem não canta a ser o melhor salmista do mundo. Isso é retirar a sua singularidade, porque está a querer fazer de uma pessoa aquilo que ela não é. Ou seja, cada um tem dons próprios, mas tem-nos. Não pode escondê-los, tem que os potenciar. E, claro que depois Deus também faz milagres. Até pode pôr canas rachadas a cantar alguma coisa, obviamente. Não é?
mas nem todos têm aptidão para solistas. E cantam bem, mas é no conjunto. Deus respeita profundamente a nossa singularidade e a particularidade de cada um. O que conta é aquilo que diz São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, é o grande teólogo que encontramos no Novo Testamento, que desenvolve esta perspectiva também da Igreja, da vocação eclesial. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isto é que conta. Portanto, somos diferentes, mas o Espírito funciona como este elo de ligação que permite que as muitas vozes formem uma polifonia perfeita. E isto é bom. Não é? Cada um colabora à sua maneira, à sua medida, para compor esta melodia que tem Jesus como maestro. Essa é que é essa. Mas esta vocação pessoal, cá está. Eu posso ser um brilhante solista, mas não tem a mesma musicalidade. Então esta vocação pessoal tem naturalmente que conduzir e ampliar o seu espaço à vocação eclesial. Nós somos chamados ao discipulado, mas um discipulado que exige esta integração no único corpo, a edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. A Igreja que é, em primeiro lugar, uma comunidade de chamados, eclesia, uma assembleia de chamados. Portanto, a Igreja não é uma associação voluntária, nem é uma ONG. A Igreja é a comunidade daqueles que foram convocados por Deus em Jesus Cristo. Como é que nós começamos as nossas assembleias eucarísticas? Nós vamos dizer que estamos lá em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fomos convocados, fomos chamados. Não foi só o sino que nos chamou para ir à Eucaristia. Não foi só o passaporte onde eu vou colocando check, 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 check. Já cumpri o preceito. Não. Foi Deus que nos chamou e que semeou no nosso coração os eixos desse encontro. Portanto, nós somos chamados. É uma assembleia de chamados. Vocês, para estar aqui, tiveram que decidir vir. Mas a vossa decisão pressupõe, desde logo, um chamamento prévio de Deus, da Igreja, do vosso Padre. Foram convocados, foram chamados e disseram presente. É sempre Deus que precede esta convocação. E por isso, no Novo Testamento não existe vocação cristã vivida fora desta perspectiva da comunhão. Portanto, o batismo não apenas nos une a Cristo, nos torna participantes desta relação filial de Jesus com o Pai, mas incorpora-nos numa comunidade. Comunidade. É assim o próprio termo, que se deve viver na comunhão. Isto era muito bom nós recuperarmos. Muito bom nós recuperarmos. O sentido de família. Não sei se o vivem. Vocês sentem que a vossa comunidade é família. Que a pessoa que está ao vosso lado, que celebra convosco a Eucaristia, é um irmão. Eu creio que isto precisamos muito de recuperar. Muito mesmo. Porque é assim que é. Por exemplo, eu estou numa comunidade muito grande e é uma pena que, por exemplo, os sacramentos do batismo nunca são dentro da missa. Mas quando há um momento assim mais festivo, solene, um crisma, uma primeira comunhão, uma profissão de fé, as pessoas fogem dessas celebrações. Já vai demorar mais. Tem outras possibilidades, não é? Há 5 missas na minha paróquia, por domingo. Escolhem, não se envolvem, não se alegram, não vivem plenamente este espírito de comunidade, de quem quer estar presente num dia feliz daquele nosso irmão na fé. De quem quer estar ali para acolher o nosso novo irmão na fé. Claro que na Vigília Pascal tem que estar e pronto, porque não há outra hipótese. Mas, quando se pode fugir, fogem. Isso não é o sentido verdadeiro de comunidade, de igreja, que Deus quer e que nós vemos depois concretizado nos escritos do Novo Testamento. Até isto. O batismo não apenas nos une a Cristo, mas também incorpora-nos no seu corpo, que
é a Igreja, porque a vocação cristã é sempre eclesial. Nós somos chamados com outros e para os outros. E há aqui duas passagens de São Paulo que eu gostaria de citar, da primeira carta aos Coríntios, que é mais desenvolvida, e eu ponho aqui só 2 versículos. Pois, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. De facto, num só Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O que é que nós aprendemos daqui? Não há cristãos, nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta categoria. Somos todos filhos. Não há uma catalogação de filhos. Somos filhos. E, portanto, judeus e gregos, escravos ou livres, fazem todos parte deste mistério de comunhão. Agora, a primeira resposta que podem dar é: cristão que dizes ti mesmo, vós sois corpo de Cristo. Dilo São Paulo. Esta é uma resposta que podem, quando perguntam, o que é que dizes ti mesmo? Eu sou corpo. Eu sou corpo. Sou corpo de Cristo. E também tem uma dose de sacramentalidade. Somos sinal palpável, visível. Portanto, também podemos ser sacramento na perspectiva etimológica do próprio termo. Agora, nós, como comunidade chamados, potenciando os dons ao serviço, deste crescimento que depois se concretiza nos ministérios ao serviço da comunidade. Ou seja, os dons e os carismas que Deus me deu devem servir para estar ao serviço. Há pessoas que têm tantos dons e depois eu não quero que ninguém veja para não ser chamado. Às vezes acontece. Eu vou preservá-los, reservá-los para mim, porque se o Senhor Padre vê, ou se alguém vê, vão-me logo chatear, depois não tenho tempo, não tenho disponibilidade, tenho dificuldade a assumir compromisso, etc, etc, etc. Agora, temos que entender também a linguagem, esta metáfora do corpo que São Paulo desenvolve grandemente para explicar a vocação eclesial. Cada membro tem uma função própria. Cada membro. Mas nenhuma delas é autossuficiente e, portanto, nós precisamos uns dos outros. Cá está, eu falei da vocação, que é com os outros e é para os outros. Não é uma finalidade em si própria. Nem é mérito pessoal. Nem é para preenchimento do ego. Nem pode ser autorreferenciar para que a minha autoestima se eleve com os elogios que eu recebo pelo que faço. E aqui também, na vida da Igreja, não há membros maiores e membros menores. Há papéis específicos que depois, naturalmente, são dados a cada um. E uma imagem muito bela, que nos é dada por São Paulo, é esta que eu apresento aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nós precisamos todos uns dos outros. Mesmo aqueles membros que não aparecem. Se calhar, alguns devem estar aqui, mas se calhar pouca gente sabe quem é que limpa a igreja. Quem é que acende as velas. E são fundamentais. Nós não podemos dizer, não preciso de ti. Todos nós precisamos uns dos outros, até aqueles que fazem trabalhos muito mais invisíveis, são importantíssimos. A igreja é como uma equipa de futebol. E uma equipa de futebol é constituída por defesa, meio-campo e ataque. E geralmente, para se poder marcar golos, para ganhar um jogo, precisamos ter atrás uma boa defesa. Porque se não tivermos uma boa defesa, o ataque é inoperante. Então, qual é a defesa da Igreja? É a vida religiosa. Suportam, sustentam a própria vida da Igreja com o seu serviço, com a contemplação, com a sua ação, com a sua oração. Depois, o clero mete a equipa a jogar, coordena, distribui,
gere, mas os leigos são os que marcam os golos. São os que decidem os jogos. São os elementos decisivos. Cada um à sua maneira. E, portanto, todos precisamos uns dos outros. E o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Porque precisa. Basta pensar na nossa vida e o nosso corpo. Um problema na unha do pé condiciona o corpo todo. Não é? Basta uma coisinha que vai condicionar até o nosso humor. Até o nosso humor vai condicionar. Portanto, a vocação eclesial manifesta-se neste serviço comum. Os dons recebidos não são para prestígio pessoal, mas para a edificação da comunidade. E, portanto, a realização da nossa vocação pessoal acontece precisamente quando ela se transforma generosamente em dom oferecido à Igreja. Já falei de vocação pessoal, já falei de vocação eclesial, pensar, pronto, o tema está dado. Mas eu gostaria de alargar o leque, irmos um bocadinho mais além, que são duas realidades que estão inscritas também nesta vocação pessoal e eclesial dos batizados, que é a vocação universal à santidade e à missão. E que também está inscrito na própria dinâmica do sacramento do batismo. A vocação universal à santidade que foi reforçada no Concílio Vaticano II. Dizer que todos somos chamados a ser santos e que a santidade não é apenas restrita de um grupo de eleitos, de um grupo de iluminados. Se eu agora perguntasse assim, quem é que é do Benfica? Uns levantavam o braço. Quem é que é do Sporting? Outros levantavam logo o braço. Quem é que é do Porto? Outros levantavam o braço. Quem é que não é de nenhum? Mas se eu perguntasse, quem é que quer ser santo? Se calhar havia mais timidez. Porque geralmente quando fazemos esta pergunta, não é imediata a nossa resposta. Porquê? Porque se calhar o nosso conceito de santidade não está bem formulado. O que é certo é que o Novo Testamento afirma claramente que todos os batizados são chamados à santidade. São Paulo diz, nós somos chamados, fomos criados para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Foi assim que Deus nos sonhou, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Não se trata de um ideal reservado a alguns, mas da vocação comum de todo o povo de Deus. O primeiro texto do Novo Testamento, primeira carta aos Tessalonicenses, diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, cristão que dizes de ti mesmo, eu sou santo, ou eu sou chamado a ser santo, e é a vontade de Deus que eu seja santo. Pode ainda não ser uma realidade plena, mas que essa realidade não seja uma utopia, que seja uma vontade, que seja uma meta, que seja um desafio permanente. A primeira carta aos Coríntios também vai dizer isto: o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Cristão que diz de ti mesmo, eu sou templo. E sabe o que é que o templo significava para um judeu? O lugar da presença, da habitação de Deus. Ou seja, é extraordinário este desafio que o Senhor nos lança, de sermos digna habitação de Deus. O corpo não é um mero cárcere da alma, nos temos que libertar uma coisa má. Não, é condição de possibilidade de Deus habitar em mim. Deus tomou corpo na pessoa de Jesus. E pelo batismo também eu acolho Deus como morada, como sua morada. Isto é digno, não é? Olha a nossa dignidade extraordinária. Somos chamados a coisas grandes e não a coisas pequenas. Portanto, isto não sei o que eu digo, é São Paulo, são os escritos do Novo Testamento. A santidade, e isto é interessante perceber, que a santidade, na perspectiva do Novo Testamento, não é a fuga do mundo. Eu sei que São João exacerbou um bocadinho esta luta entre os cristãos e o mundo, mas tem que ser muito bem contextualizado. Mas o mundo não tem que ser demonizado. O mundo não é uma coisa má, é uma coisa criada por Deus. Portanto, dotada da bondade própria do Criador, que traz inscrita na sua natureza.
Mas às vezes achamos que para sermos santos temos que deixar de fazer o que fazemos. Como é que eu vou ser santo no lugar de trabalho, com aqueles colegas de trabalho, com os caminhos por onde percorro, não são propriamente santificadores, mas estão à espera da nossa santificação deles. E por isso Jesus não diz aos seus discípulos: saiam do mundo, fujam do mundo. Não. Diz: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E não diz para o serem nos conventos só, não é? Nas suas casas. Diz por onde andam. E eu gosto muito destas duas imagens. Vou começar pela da luz, porque está ligado simbolicamente ao batismo. É-nos dado, não é? A luz. Recebei a luz de Cristo. Mas nós não somos chamados apenas a transportar a luz de Cristo, mas a sermos luz. Eu não sei como é que vocês viveram aqui estes últimos tempos, mas lá no continente tem havido apagões atrás de apagões, não é? Desde aquele apagão quase 24 horas até agora os motivados por parte das tempestades. E lamento, mas nós não estamos tão habituados a estes fenómenos como vocês e, portanto, parece que estamos no fim do mundo. Não é? E isso percebe-se com a falta que a luz faz. Agora, se todos os cristãos fossem aquilo que deveriam ser, vejam como não havia trevas neste mundo. Porque quando houvesse trevas, um cristão iluminaria. Era sinal de esperança. Levava a luz de Cristo. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que onde quer que estejamos não haja trevas, não haja escuridão. Por isso, ser luz. Luz do mundo. E sal da terra. Sabem? O sal tem duas propriedades. Conservar e dar sabor. Portanto, nós somos aqueles que apresentam o bom sabor do Evangelho. Mas o sal, para ser bom, tem que estar no ponto certo. Porque se tiver pouco sal é insonso, se tiver muito sal é intragável. E, portanto, um cristão não pode ser nem insonso nem intragável. Nem pode ser frouxo, nem demasiado fundamentalista. Senão é intragável. Ou seja, tem que estar no ponto certo. E o que é o ponto certo? Olha, é conservar aquilo que é o Evangelho na sua verdadeira essência. O problema é que o espírito evangélico muitas vezes fica refém, lá escondido, debaixo de todos os adornos que colocamos à sua volta e que muitas vezes são um obstáculo para acedermos ao verdadeiro Evangelho, que é sal também na nossa própria vida. Portanto, não é fugir do mundo que sermos santos, mas é estar no mundo. Como diz o Papa Francisco na Gaudete et Exultate, é fazer coisas ordinárias de forma extraordinária. Fazermos, da nossa rotina também um lugar de revelação, um lugar onde o mistério de Deus acontece. Portanto, a santidade não é fuga do mundo. É uma vocação que se vive nas realidades do cotidiano. Família, trabalho, relações sociais, onde nós somos chamados a ser perfumados. São Paulo, segunda carta aos Coríntios. Para Deus somos o bom odor ou o bom perfume de Cristo. E isto também é um desafio. O que é que faz o perfume? Não é só para mascarar o suor ou o mau cheiro. O incenso na Catedral de Santiago de Compostela é um bocadinho para isso, não é? Para os peregrinos. Mas é tornar agradável. Sermos agradáveis, uma presença diferente. E o óleo com que nós somos ungidos, quer no batismo, quer no sacramento da confirmação, tem os aromas. São colocados pelo bispo na missa crismal. Ou seja, nós somos perfumados também por natureza. Porque somos ungidos com este óleo aromatizado. Nós somos bom cristão que diz de ti mesmo: eu sou um perfumado de Cristo. Levo o perfume de Cristo. Levo o bom odor de Cristo. Ou melhor, eu sou o bom odor de Cristo. E o perfume não deixa ninguém indiferente. Como um cristão não deve deixar ninguém indiferente. Deve exercer atração. Deve exercer atração. E somos chamados à missão. Ou seja, a santidade vivida, alimentada, impele-nos à missão.
Portanto, a vocação eclesial é inseparável da missão. E por isso o ressuscitado também diz: ide e fazei discípulos. É muito giro que esta é a dinâmica eucarística. A Eucaristia que nos convoca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que termina? Ite missa est. Em latim era assim, por isso é que ficou o termo missa. Não é? Ide em missão, ide em paz, mas que o Senhor vos acompanhe, ou melhor, que nós transportemos o Senhor connosco. Ele nos faça missionários, discípulos missionários. Esta dinâmica de chamamento é assim, não é? Vinde atrás de mim, discipulado, e farei de vós pescadores de homens, missionários. Esta dinâmica está inscrita no próprio discipulado, que fica incompleto sem a dinâmica do apostolado. Pensam que é fácil? Jesus não promete facilidades. Antecipa dificuldades. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E, portanto, apresenta também um estilo prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Ou seja, não são as dificuldades que nos devem amedrontar também no exercício da própria missão. E estamos também apoiados numa promessa: recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esta categoria testemunhal é muito importante, porque o que é uma testemunha? Bem, no sentido etimológico é um mártir. O mártir é testemunha. Mas a testemunha reflete um outro que não é ele. Uma testemunha, no fundo, vai dar uma palavra que não é a dele. Não vive em chave autoreferencial, mas aponta para o outro. Como João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Que podia usurpar reivindicar o seu lugar messiânico, mas na sua verdade e humildade que conhecemos aponta para Jesus. E é assim também a nossa vida. Nós somos uma seta para Jesus, a indicar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E uma das expressões que eu mais gosto também, nesta procura de sabermos quem somos, é-nos dita também pela segunda carta aos Coríntios. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Cristão que dizes ti mesmo, não sei, mas Jesus diz que somos cartas. Neste caso, Paulo diz que somos cartas. Carta escrita. Carta escrita. Vocês já se pensaram a vocês mesmos como uma carta? De que forma é que os iletrados na fé podem ter acesso ao Evangelho? Através de nós. Portanto, aquilo que o Senhor nos pede é que sejamos Evangelho. Se a gramática da fé desapareceu em muitos ambientes, então nós somos o único Evangelho escrito, a que outros podem aceder imediatamente. Deve servir de interpelação, de provocação positiva. Porque, se não for através do nosso testemunho cristão, ninguém se converte. Se não há coerência, ninguém se converte. Nós somos carta escrita. Deus continua a escrever Evangelho. O Evangelho não é uma realidade fechada e continua a fazê-lo também através da nossa vida. Há alguns exegetas que dizem que aquela conclusão de São João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão contidos nestes livros, mas se fôssemos colocar a todos, o mundo não caberia para os conter. E há alguns que dizem que esses sinais de Jesus não contidos no mundo somos nós. Nós continuamos a ser uma imagem viva, não é? Um Evangelho, uma carta de amor escrita por Deus à humanidade. Que grande responsabilidade, mas também que grande beleza e que grande desafio o Senhor nos deixa. E então, agora para rematar, olhando de uma forma muito concreta, também este texto de São Mateus, que ainda recentemente nós escutámos na Eucaristia, porque surge logo na sequência das tentações de Jesus, o batismo, as tentações,
depois esta deslocação de Jesus de Nazaré para Cafarnaum, onde se vai instalar e transformar na sua cidade, e depois Jesus começa o seu ministério. Desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ao caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde atrás de mim, e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, a consertar as suas redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e o pai, seguiram-no. Ora, todos conhecemos isto, temos uma versão também paralela em Marcos e uma versão um bocadinho mais ampliada, com algumas nuances em Lucas, que envolve o episódio da pesca milagrosa, etc. Ora, este é um exemplo paradigmático de um episódio de vocação, chamada a cena tipo de vocação, ao discipulado, e que nos diz muito também daquilo que é o nosso chamamento a este discipulado, que já vimos nas suas diferentes variantes. E há um aspecto que todos os evangelistas mencionam, que o primado do olhar de Jesus. Ou seja, há aqui um olhar pessoal de Jesus sobre aqueles que chama, que se foca, quase como se faça um zoom, de repente, e o olhar de Jesus desloca-se da multidão para se fixar em cada um. Naquele caso, em Pedro e em André, em Tiago e em João. E é assim, é o olhar de Jesus que desencadeia este dinamismo. O olhar de Jesus sobre nós, que, atenção, nos faz sentir muito especiais, porque é um olhar único. E quando nós sentimos amados desta maneira, sentimos-nos únicos, como se fôssemos as únicas pessoas do mundo. E o olhar de Deus tem de facto esta particularidade. Mas, ao contrário de muitas outras vocações que nós conhecemos na história da salvação, esta acontece num contexto, se calhar, pouco esperado. Acontece na rotina. Eles foram surpreendidos. Não foi uma coisa que eles não podiam fazer qualquer previsão desta irrupção de Jesus nas suas vidas. Já o conheciam, provavelmente. Andar lá por Cafarnaum, algum contacto havia, mas para este chamamento mais próximo a uma coisa que eles não esperavam e não pediram, é surpreendente. E isto diz-nos que nós também devemos estar atentos à voz, à passagem de Jesus na vida. No rotineiro. Não é só na igreja. Não é só quando rezo. É onde eu estou. Onde eu estou, Jesus pode passar. Pode-me chamar para uma coisa surpreendente que se calhar eu nem estou preparado logo para responder. Ali diz que seguiu logo. Nós às vezes somos um bocadinho mais racionais, precisamos de mais tempo para amadurecer a ideia. Dá um tempo, não é? Para fazer o discernimento. E eles não tiveram muito para pensar. Porque Jesus propõe um discipulado muito mais difícil. Porque, no contexto rabínico, o chamado discipulado rabínico, eram os alunos, os aprendizes, que escolhiam os seus mestres. Ainda hoje é assim. Quando nos fazemos uma tese, mestrado, doutoramento, nós é que escolhemos o orientador que queremos. Às vezes. Mas Jesus não faz assim, é Jesus que escolhe. É Jesus que escolhe. E se calhar escolheu os menos aptos. Não sabemos. Eles não apresentaram nenhum currículo vitae, mas sabemos como é a finalidade. Se calhar se a vocação necessitasse de apresentação de um currículo prévio, não seriam estes 12. Se calhar. Haveria gente, se calhar, muito melhor capacitada e preparada para responder melhor. Mas isto é o mistério da vida da Igreja. Não são sempre aqueles aparentemente melhores que são chamados,
também, como diz São Paulo, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Até há um autor, assim, um psicólogo convertido ao catolicismo, que escreve assim, alguns livros sobre a psicologia de Jesus e a psicologia dos apóstolos, que é o Augusto Curie. Não sei se já ouviram falar. E ele faz uma análise dos apóstolos e diz que provavelmente Judas seria aquele que possuía melhor perfil de apóstolo. Humanamente falando, naturalmente. Nós sabemos que os critérios de Deus não são os critérios humanos. E Jesus chama para o seguir. Como eu já há pouco frisei, chama para estar com Ele. Esta é a melhor parte, que não nos é tirada, como nós também conhecemos daquele célebre episódio de Marta e de Maria. Chama primeiramente para estar com Ele, não é para sermos uns tarefeiros da Igreja. Porque há pessoas cheias de boa vontade, mas a boa vontade não chega para nos fazer cristãos. É preciso ganhar raízes profundas e sólidas de relação com o Senhor. Portanto, nós somos chamados a seguir Jesus. E o seguir Jesus, por isso é que Jesus diz, vinde atrás de mim, é deixar que Jesus seja o timoneiro da nossa barca. Não somos nós a ditar as regras, a dizer para onde vamos e a definir os ritmos. É Jesus. E às vezes torna-se um pouco inquietante. Amanhã eu vou falar um bocadinho dos discípulos de Emaús, mas quando Jesus faz menção de seguir adiante, obviamente que aquele pedido, fica connosco, Senhor, se calhar é porque tem medo da noite, pode ser, começa a fazer escuro, mas é porque também se sentem, provavelmente, numa dinâmica de discipulado, se sentem desconfortáveis quando Jesus os precede, quando Jesus vai à frente, quando Jesus toma a dianteira. E é muito mais fácil sermos nós a definir tudo. Jesus diz, vinde atrás de mim. É Jesus que vai à frente. Não somos nós. E assim estamos um bocadinho mais a salvo. Também é verdade. Tá? E depois, cá está. E eu farei de vós pescadores de homens. Esta do discipulado ao apostolado. E este envolve, e este é já os últimos slides, também algumas coordenadas teológicas para nós percebermos bem esta dinâmica da vocação cristã. Que a missão dos discípulos é continuar a missão de Jesus. Ponto. Aqueles apóstolos aqueles futuros apóstolos são pescados para serem pescadores. É isso. Nós temos que também, e ligando à conversão existencial, sermos evangelizadores e evangelizados. Jesus diz, convertei-vos e acreditai no Evangelho. E os primeiros convertidos são estes. Tiveram que mudar, naturalmente, de paradigma. Eu, quando falo aqui no desprendimento e numa sobriedade cristocêntrica, significa que eles tiveram que abdicar das muitas redes que ainda os aprisionavam. E um seguimento de Jesus implica muita honestidade intelectual e muita liberdade. Liberdade também de achar que eu não tenho razão. Às vezes, eu quando sigo Jesus de uma forma mais visível, eu se calhar também transporto comigo as minhas convicções, as minhas ideologias, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E Jesus diz, deixa isso. Confia unicamente. E temos que deixar-nos transformar por Ele. Isso é que chama metanoia, é mudança de mente, mudança de mentalidade. Passagem de um egocentrismo para um cristocentrismo. Cristo é que tem a centralidade e não somos nós. E isto é muito bem evidenciado também neste episódio do Evangelho. Pois há aqui esta nota da criatividade de Jesus. E quando falo de criatividade de Jesus, é porque há alguns verbos, também na própria Sagrada Escritura, que são qualificativos de Deus e só de Deus. Por exemplo, quando se fala do verbo criar, desde logo no Gênesis, o bará, é só Deus que tem a possibilidade de criar, nós não criamos.
Nós podemos ser criativos, mas nunca criadores, porque nós aproveitamos, damos forma a uma realidade que já existe. E também há aqui uma dinâmica de criação criativa da parte de Jesus, quando diz: e eu farei de vós pescadores de homens. Não é só vocês vão ser pescadores de homens. Isto não é uma coisa inata, é Jesus que vai fazer. Nos vai transformar em algo que eu não era. E por isso, aquela máxima que se usa muito para as questões vocacionais, mais de seguimento ministerial: Deus não chama os capacitados, capacita aqueles que escolhem, aqueles que chama. E é assim. Quando nos pedem alguma coisa que nós não temos capacidade de corresponder, é bom interrogarmos o Senhor. Nossa Senhora também o faz. Nossa Senhora também diz: como é que é possível isso? Eu não conheço o homem. Mas não é motivada pela desconfiança, é motivada pelo desejo de colaboração. O que é que eu preciso de fazer para que isso aconteça, para que seja realidade? E depois, Nosso Senhor diz uma coisa muito interessante, através do anjo, que é: a Deus nada é impossível. O problema é que nós bloqueamos diante da impossibilidade humana e esquecemos de fazer a nossa parte. Há uma parte que é minha e há outra parte que é de Deus. E qual é a parte que é minha? É dar o sim. Como Nossa Senhora. E depois Deus completa. O que é que foi pedido a estes 4? Dar o sim. E depois Deus completa. Portanto, é um trabalho de parceria e de colaboração e que nós não devemos negligenciar. Portanto, se eu não sou capaz de atingir determinado nível, não te preocupes, Deus depois faz o resto. Isto é a vocação cristã. E então, para concluir, nós agora quase resumindo a matéria, a vocação que temos vindo aqui a abordar, vocação cristã na sua dimensão pessoal, eclesial, enquanto batizados, assume 4 formas. A primeira é uma que eu chamo uma vocação de, ou seja, tem origem divina. Tem origem divina. Por mais misteriosa que ela seja e por mais que necessite de mediações visíveis, através também da sacramentalidade da Igreja, de pessoas concretas, a vocação é chamamento e não oferecimento. Ainda que a certa altura haja uma fusão da vontade de Deus com a minha, como Jesus também o vive, não é? Do momento dilacerante. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Às vezes há uma luta interior, mas 3 minutos de compensação. Mas é importante nós aprendermos a querer o que Deus quer. E quem quer o que Deus quer tem tudo quanto quer. Isso é uma coisa que todos nós já ouvimos. Depois, claro que se pode dizer com Santo Agostinho: ama e faz o que quiseres, mas eu só posso fazer o que eu quiser quando este amor de Deus for o motor da minha vida. É uma vocação porque é chamamento, mas que a certa altura a minha vontade se funde com a própria vontade de Deus e, portanto, esta iniciativa de Deus não dispensa a colaboração humana neste processo. É uma vocação em. O que é que significa uma vocação em? Porque é uma vocação inculturada num determinado contexto. Se o Verbo de Deus encarnasse num outro território que não aquele, seria diferente a sua linguagem e o seu estilo. Os fariseus não eram bombardeados com tanta crítica, não é? Mas é sempre inculturado. O cristianismo tem esta realidade encarnada. E chama-me neste contexto, não é para um mundo que não existe. Esqueçam, se acham que vão salvar o mundo. Não. O mundo já foi salvo. Nós não somos super-homens e super-mulheres que achamos que vamos mudar tudo. E temos que ter essa humildade. Portanto, há uma realidade cultural, social, até geográfica que não podemos. Se eu agora importasse as tradições de África para a Ilha Terceira, isso seria um cristianismo desencarnado. Não é? E, portanto, a vocação nasce num contexto com uma história. Deus, quando chama, sabe a nossa história, conhece a nossa história, mas não se escandaliza dela. Porque Deus também trata as próprias vidas que eventualmente
possamos trazer. Isso é natural que nós, quando escutamos Jesus fala de pesca a pescadores, Jesus fala de pastoreio a pastores, utiliza as metáforas hoje, se calhar, utilizaria as metáforas do mundo virtual e informático. Não tenho dúvidas disso. E se calhar cabe-nos a nós, Igreja, encontrarmos estas metáforas do mundo cotidiano, do mundo de hoje, para transmitir a fé cristã. Portanto, a vocação acomoda-se ao tempo e ao espaço. Deixa-se purificar, transformar e cresce no tempo, no meio também das provas e das dificuldades. Portanto, é preciso perceber é que a vocação não é um momento, mas é um processo. Não é um evento. O batismo não é um evento. O batismo é um dinamismo, é um processo. Mas é também uma vocação ou seja, cada vocação tem uma finalidade. É uma missão maior do que o próprio chamado. E geralmente Deus chama-nos sempre para coisas grandes e maiores. Não é para horizontes curtos, não é para uma vidinha boa. Mas há uma finalidade maior, que me transcende. Uma missão maior do que eu. Não vive de promoções sociais, de exaltação pessoal, mas para os outros. No contexto bíblico, para Israel, para a Igreja, para o mundo. Portanto, isto é importante, que a vocação, e estamos a falar da vocação bíblica, é sempre esta descoberta da própria responsabilidade na salvação dos outros. Saint-Exupéry, no clássico Príncipezinho, diz: tu tornas-te responsável por aquele que cativaste. E falta-nos também recuperar esta dimensão de sermos corresponsáveis uns pelos outros. Santo Agostinho diz: insisto oportuna e inoportunamente. Então, e se a outra pessoa me disser que não tem nada a ver com isso? Eu insisto e digo: tem sim, senhora, porque eu quero a tua salvação. E hoje somos politicamente corretos, pautamos a nossa ação e a missão pelos respeitos humanos, porque não queremos interferir na liberdade do outro. Mas o outro preocupa-me e deve ser uma preocupação. E a nossa vocação é sempre para os outros. Há muita gente que pensa que os catequistas são remunerados. Pensa que não há almoços grátis. Porque não se consegue pensar numa vocação pro bono, numa vocação de gratuidade, numa vocação de entrega livre e generosa. Mas a vocação cristã é naturalmente assim, naturalmente também vivendo esta dimensão de plasticidade, de nos adaptarmos às circunstâncias que temos diante de nós. E, por fim, uma vocação além, ou seja, é que a eficácia da missão vai sempre para além de mim. Nós somos muito apressados, queremos efeitos imediatos, frutos visíveis da nossa ação. E depois afrouxamos, ficamos um bocadinho mais chateados quando as coisas não decorrem nos timings. Mas olhem, como a parábola da semente, depois ela precisa de ganhar a estrutura, o tempo, e nem sabemos se vai frutificar ou não. Há sempre um ato de entrega e de confiança em Deus, que é também o verdadeiro autor deste processo, desta semente. Portanto, nós precisamos é de viver a vocação na missão de confiança, e é nas mãos de Deus que se entregam os resultados. Eu aqui podia evocar aquela célebre passagem, Lucas 5, paralela a esta de Mateus, mas em que há o episódio da pesca milagrosa. E esta nuance faz toda a diferença, porque Jesus diz: vai, agora lançai as redes para a direita do barco. Pedro, que julgava o seu doutorado na arte da pesca, deve ter pensado para consigo mesmo: mas nós tivemos toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, bom, esta é a tradução litúrgica, não devia ser assim, já que o dizes, tipo, eu vou lançar, mas eu é que vou ter razão, não vou apanhar nada. Podia pensar assim. Só que no grego eu na tua palavra lançarei as redes. Ou seja, ele confiou a Jesus o sucesso também, ou o possível sucesso daquela ação. E é assim, por mais absurdo que seja aquilo que nos é pedido, nós confiamos, porque está para além de nós os frutos. E só Deus sabe
Só Deus sabe o que nós realizamos, se calhar de uma forma subtil e muito silenciosa, no coração do outro. Não sabemos. Só Deus sabe. Portanto, para terminar, à luz do Novo Testamento, podemos afirmar que a vocação pessoal e a vocação eclesial dos batizados são duas faces da mesma moeda. Deus chama cada pessoa pelo nome, é assim que entramos na igreja, respeita a sua singularidade, mas chama-a sempre para a comunhão, para o serviço e para a missão. E, portanto, é esta visão vocacional da vida que também nós devemos aprofundar, redescobrir na nossa própria vida. Mais uma vez agradecer aqui ao Padre David Palatino, que foi muito concreto naquilo que disse. É difícil de resto esquecer a primeira coisa que ele disse em toda a riqueza desta palestra. Ele disse muitas coisas importantes, mas Deus não nos manda fazer muitas coisas na Igreja. Isso dava para um retiro só explicar esta frase. Foi a primeira, a segunda, mas acho que mesmo a primeira. E esperando que amanhã estaremos cá todos novamente. Uma boa noite para todos, então.